Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Meu Cérebro Mudou. Às vezes a pessoa está aqui no primeiro vídeo, meu nome é Fernanda, e hoje eu trouxe a Giselen. Ela fica ali atrás das câmeras e ela me ajuda na parte da edição, da gravação. Já falei isso para vocês algumas vezes. Uma lesão encefálica adquirida pode ser causada por um TCE, por um tumor no cérebro, por um AVC, né? Por uma encefalite, uma hipóxia, e tem várias causas, mas de uma maneira geral, as consequências são muito parecidas. Por exemplo, problemas cognitivos que às vezes aparecem uma hora e outra hora não. As dificuldades cognitivas são invisíveis. A pessoa pode ter dificuldade para fazer coisas que antes pareciam muito simples. E existe uma outra sequela que pode aparecer em muitos casos de lesão encefálica adquirida, que é a fadiga, a neurofadiga, fadiga neurológica. A fadiga, que é uma das consequências de uma lesão cerebral, pode muitas vezes ser confundida com preguiça, mas não é. A pessoa com lesão cerebral realmente se cansa mais fácil do que uma pessoa que não teve lesão. E ela realmente não consegue recuperar a energia tão bem quanto alguém que não teve. A energia da pessoa pode variar muito, pode variar de um dia para o outro. Um dia você está super cansada e no outro dia você está com energia altíssima. Isso atrapalha as pessoas entenderem e ajuda a gente mesmo confundir e duvidar disso. Por isso é importante adequar as atividades conforme a fadiga que você está sentindo no dia ou no momento. Por isso eu trouxe aqui a Giselen, que uma das sequelas que ela mais sente, que mais afeta a vida dela, é a fadiga. Gi, muito obrigada por estar aqui falando desse tema com a gente. A Gi teve um simpósio do ano passado que ela falou muito sobre a fadiga dela e eu achei muito interessante pedir para ela falar aqui para vocês. Eu vou fazer algumas perguntas para ela e vou falando um pouco da minha fadiga também, que também é uma das sequelas que mais me incomoda. Eu falo que se eu tivesse que fazer um pedido, era de todas as sequelas que eu tenho, que são várias e muitas, a maioria invisível, que ninguém imagina, eu ia pedir, tira a minha fadiga, porque ela atrapalha muito a vida da gente. E é sobre esse tema que a gente vai falar hoje. Conta pra gente, no seu caso, o que te causa fadiga? Pode ser várias coisas pequenas, coisas do dia a dia. Tipo, sair para um shopping, ir para um show, né? Por exemplo, coisas que tenham muito barulho, muito estímulo visual, assistir um filme. Coisas do dia a dia, tipo arrumar a casa, arrumar o guarda-roupa, coisas que precisem de organização, de concentração, tipo fazer conta. Fiquei muito devagar com as contas. Então, esse tipo de coisa que pode parecer bobo, né? Você tá arrumando aí o guarda-roupa, vamos sair depois? Não dá. Não dá porque eu fico muito cansada. Depende do quanto você vai fazer, você fica muito cansada a ponto de não conseguir fazer outras coisas, principalmente com estímulo, né? Coisas que tem muita gente. Até ouvir música. Isso acontece com a gente, que eu gosto de ouvir música, mas depois de uns 40 minutos eu desligo tudo e porque me deixa muito cansada, muito estressada, assim. Eu fico realmente fadigada. Até com as coisas que eu gosto, não só coisas... obrigações, coisas que eu não gosto, poder lavar louça, me cansa muito. Mas coisas que eu gosto também me cansam. E aí, às vezes, a gente tem que ficar atento porque a gente acha que são... A gente mesmo acha que é pouquinha coisa. Não, vou fazer aqui rapidinho, vou terminar de arrumar isso aqui rapidinho, aí depois eu vou sair para resolver uma coisa. Não dá. Então, é uma coisa assim que a gente tem que ficar bastante atento. Sim, eu também tenho quando tá muito estímulo, tem dia que eu fico o dia todo em casa, sem ligar a televisão, sem ligar a música. Eu amo música, amo ouvir música, sou daquela que lavo louça com música, tomo banho com música, e muitas vezes eu não quero ouvir barulho, assim, porque cansa, né? A gente precisa ficar, muitas vezes, no nosso caso, precisa ficar em silêncio, quieta, respeitar isso. E eu acho que com o tempo... Eu, que já tenho 17 anos de lesão, acho que eu posso falar bem isso, que já tenho uma fadiga grande desde o início, hoje eu estava conversando com a Gi. Gi, com o tempo, eu fui melhorando. Aí a Gi falou, eu acho que você consegue administrar melhor as coisas hoje em dia. Então, com o tempo, eu acho que a gente tem que se conhecer também, no sentido, o que causa mais fadiga em mim? O que mais me cansa? Porque o que mais me cansa pode ser o que não cansa ela, o que não cansa o outro.
é diferente de pessoa para pessoa. Então, o que mais? Observar, melhorar o planejamento do que vai fazer no dia para você conseguir fazer o máximo de coisas que seja necessário, né? Ou que você queira fazer no dia. Então, existem essas estratégias que a gente vai aprendendo, se conhecendo, em terapia, que é maravilhoso, a terapia neuropsicológica, que ajudou muito a gente, que foi fundamental Bastante. e é ainda fundamental pra gente, né? Sim. A Gi tem muito menos tempo de lesão que eu e eu sempre falo pra ela, eu acho que você ainda vai melhorar no sentido de administrar as coisas, de Tomara. entender melhor, né? Você já viu um processo que você está se entendendo mais e consegue Sim. administrar mais uma agenda, ver a necessidade que tem de anotar para administrar o dia? Sim, e com o tempo também você vai conseguindo internalizar e se conhecer melhor. Porque, assim, depois da lesão a gente muda muito. Então, a gente mesmo não conhece os nossos limites, a gente não conhece até que ponto a gente pode ir. Então, uma coisa de você ir fazendo e testando e se conhecendo. E aí também tem uma coisa que é a questão da automonitoração, que é uma função cognitiva, Sim. que fica um pouco prejudicado também depois da lesão, que eu tive uma lesão provavelmente no lobo frontal, e daí atrapalha muito as funções executivas, a cognição. Então, assim, coisas que exigem bastante das funções executivas me deixa mais cansada e são mais difíceis de fazer. Então, assim, essa questão do automonitoramento, de tentar entender, tipo, de tentar ver o quanto eu tô cansada, de tentar saber o que eu posso fazer ou não, ela é mais difícil depois da lesão. Assim, a Beatriz Valdívia, que fez, inclusive, ela tem um vídeo maravilhoso aqui no canal, vocês não podem deixar de assistir, quem tem fadiga principalmente, para entender um pouco mais. É fácil de assistir, não fique com preguiça, vai lá, assista, porque é muito legal o vídeo dela. E ela sempre fala também que a fadiga rouba da gente o que a gente mais faz esforço para manter. Por exemplo, se você tem uma falta de atenção e fica sempre se esforçando para ficar atenta, ou sempre se esforçando para não ser impulsiva, para ficar mais calada, quando você está cansada, isso tende a sumir. Eu falei mais ou menos o que é para mim. Eu tenho muita dificuldade de atenção e às vezes dificuldade no impulso para falar, né? E isso, quando eu tô mais cansada, isso pode acontecer, principalmente a atenção vai embora. Então, quando eu tô muito cansada, eu evito de fazer muitas coisas que eu sei que podem ser prejudiciais para mim, né? Porque a atenção é fundamental. E a atenção também é a primeira base da memória. Quando a gente está sem atenção, a gente não vai memorizar nada que está acontecendo ali, porque não tem como memorizar sem prestar atenção, né? E como você lida com a sua fadiga, Gi? Então, na reabilitação, a gente aprende a usar as ferramentas compensatórias, né? Que é para compensar as dificuldades que a lesão traz pra gente. Hoje eu uso a agenda com visão semanal. Nem sempre eu consigo colocar tudo, mas, assim, é uma questão de criar hábito, de ir fazendo. A Fê já falou bastante aqui, né, da agenda que se faz. Então, eu tento organizar as tarefas, distribuir, por exemplo, as tarefas da semana de uma forma que não fique tão cansativo, né? Tipo, tem 5 coisas para fazer, eu pelo menos jogo uma coisa para cada dia da semana. E também, na reabilitação, a gente aprende a identificar os sinais de que a gente está ficando fadigado. Por exemplo, eu vou ficando mais irritada. Então, qualquer coisa que eu falo, qualquer coisa que alguém me fale vai me deixando chateada, eu fico sem paciência com as pessoas, eu fico sem paciência comigo, com os meus erros, eu tenho reações desproporcionais. Às vezes, quando uma coisa me irrita, é uma coisa mínima e eu tenho uma explosão, assim. Então, tipo, opa, acho que eu tô ficando fadigada. E dificuldade de atenção e memória também. Então, por exemplo, se eu preciso fazer alguma atividade que exija bastante atenção, que nem dirigir, então eu vou dormir bem antes, ou vou tentar não fazer coisas tão cansativas antes de dirigir.
Outro sinal também é a piora das minhas habilidades sociais, né? Hoje em dia tá muito na moda as pessoas falam, ai, tô sem bateria social. Mas realmente acontece da gente ficar mesmo assim sem essa energia para socializar, né? Às vezes eu quero ficar só no meu canto, então tipo, ai, não tô querendo, já chega no meio da festa, você já chega, tipo assim, na reunião de amigos. Aí chega animado e tal, aí passa umas horas, você vai ficando assim, mais cabisbaixo, mais quieto. Então, tipo, já é um sinal também que eu tô ficando fadigada. E também tem uns sintomas de depressão e ansiedade. A gente fica, no meu caso, eu fico, tipo, tendo pensamentos negativos. Por exemplo, se eu tô editando um vídeo aqui pro canal, aí eu fico, mas eu não consigo fazer um vídeo bom, porque eu não vou conseguir terminar nunca, o trabalho tá ficando horrível. Então, tipo assim, esses pensamentos autodepreciativos, ansiosos, acontece também quando eu tô ficando, então eu já vejo, opa, já é hora de parar, acho que eu já trabalhei demais, vou deixar para amanhã ou para descansar para outra hora eu continuar fazendo. Então, assim, é muito importante, a reabilitação foi muito importante para mim nesse sentido, de fazer com que eu reconheça as minhas dificuldades e saber a hora de parar, né? De dar um freio, porque de repente, se eu tô numa festa, eu reconheço que a minha bateria já tá fraca, então eu já não vou querer entrar numa roda de conversa para discutir ou debater algum assunto, porque se eu ficar irritada, eu posso ser explosiva, ou eu posso responder alguém de forma grosseira. Então, eu já vou me recolhendo ali, sabe? Então, é importante porque cada um tem uma forma diferente de reagir quando tá ficando fadigado, né? E eu também fico com muita dificuldade de falar. Eu fico trocando muitas palavras, assim. Com a fadiga piora todas as minhas sequelas. Então, a impulsividade, o temperamento explosivo, né? A dificuldade de falar, de escrever. Então, se eu tô escrevendo e aí eu vejo que eu tô trocando muito as letras, ou que na hora de falar eu não tô conseguindo me expressar os pensamentos muito bem, então, quando começa a ficar mais travado, assim, opa, eu tô fadigada, é melhor eu parar, é melhor eu dar um tempo, é melhor eu descansar, porque senão só piora. E aí você evita de entrar em situações que pode ser até... Você pode até passar vergonha mesmo, como eu já passei, falando bobagem, sendo impulsiva, sendo grosseira, magoando os outros. A fadiga, eu acho que... Por isso que eu falei para você e falei aqui, o que eu mais tenho vontade de desaparecer de todas as sequelas que eu tenho. Porque, como você disse, ela atrapalha todas as outras sequelas que a gente tem. Então, ela piora. Então, se não existisse tanta fadiga, talvez as coisas seriam um pouco mais fáceis, né? E a fadiga tem um impacto emocional muito grande, né, na gente. Como você disse, às vezes a gente está muito triste, e não é a tristeza em si, é porque a gente está muito cansada. Isso a Bia fala no vídeo dela, dá um exemplo de uma pessoa que foi num show e depois se sentiu muito triste e tal. Pensava, gente, era pra eu estar feliz, eu fui no show que eu queria e tal. Mas não era a tristeza, era o cansaço tão grande que a gente tem que se confunde com a tristeza. E você falando, eu até lembrei que aconteceu exatamente isso. Eu fui num show que eu queria muito, e cheguei lá, eu tava muito feliz, muito animada. Só que demorou para começar o show, e aí muita gente, muita luz. E, assim, pouquíssimo tempo, assim, umas 2 músicas, aí eu já tava desanimada. Falei, gente, era pra eu estar quicando. Aí eu sempre falo, assim, que por fora eu posso parecer que eu não tô, mas assim, por dentro eu tô assim, ó, explodindo de alegria. Eu tava alegre por dentro, mas não parecia. E aí, às vezes até eu mesmo me incomodo de estar feliz por dentro e não conseguir expressar para as pessoas, às vezes, tipo, no aniversário,
Ou, às vezes, uma festa surpresa que as pessoas organizam, e aí eu fico feliz, mas as pessoas, tipo, acham que eu tô desanimada, mas não é. Esse Às é vezes eu tô só outra, cansada. Mas também esse acho que é uma outra, talvez sequela, consequência da lesão que você teve, né? Às vezes de não Também. conseguir expressar muito, a gente brinca que você fala, aqui dentro tá tudo bem, mas é que aqui fora eu não tô conseguindo expressar, né? Tem muita dificuldade, né? De, às vezes, de expressar o que eu tô sentindo, de exprimir as emoções, assim. E entra um pouco também da apatia, né? Que foi uma das Isso, uma das sequelas que com a fadiga piora. Isso. Aí eu fico mais apática também, tanto pelo cansaço quanto por ser uma sequela que eu fiquei depois da lesão. Por isso que eu acho que é muito importante a gente identificar a fadiga. Tá vendo como é complexo, como a gente, como isso desencadeia várias coisas, como é difícil a gente ter um impacto no sentido de achar que a gente é preguiçoso. É horrível essa sensação. Nossa, eu não sirvo pra nada, eu sou preguiçosa, eu tô com vontade só de dormir, eu não tenho vontade de nada. E para as outras, eu vou dormir a tarde toda. E a gente vive num mundo que cada vez mais as pessoas estão correndo, fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo. Tá mexendo no celular, tá trabalhando, tá ligando. E para quem teve lesão, isso é muito difícil. Então a gente tem que tomar cuidado, porque a gente vai se sentindo fora do mundo, né? Um inútil, uma incapaz de tudo, né? E por isso que é importante a gente identificar, entender, identificar o que traz a fadiga, saber como lidar com a fadiga. Porque isso vai mudar muita coisa no nosso dia a dia, vai mudar muita coisa na vida. Tem relatos de outros pacientes que ficam muito impulsivos e aí pode até, sei lá, arranjar confusão na rua, se colocar em risco, né? É bem complicado, não é tão simples assim. E tem pessoas que são diferentes, elas ficam mais depressivas, querem se isolar, então não consegue. Tipo assim, tem sintomas mais acentuados do que outros, então cada caso é um caso, apesar de ser parecido, Sim. né? E como você faz para recuperar dessa fadiga? Tem ocasiões, né, na maioria das vezes, e mesmo tentando me organizar para tentar não me fadigar tanto, quando eu sinto que eu tô fadigada, eu tento repousar, dormir. Com a lesão, mesmo a gente dormindo, nem sempre recupera totalmente, né? É bastante aquele exemplo do celular com a bateria viciada. Por mais que você passe a noite inteira carregando, não vai ficar totalmente cheio, né? A bateria cheia. Então, assim, por mais que eu descanse, nem sempre, por mais que eu durma, nem sempre eu vou descansar totalmente, nem sempre eu vou recuperar 100%. Eu posso dormir uma noite inteira e acordar cansada. E também tem uma coisa assim, quanto mais atividades eu faço, mais cansada eu vou ficar. E mais demorada vai ser a minha recuperação. Então, se eu me cansei muito, né, fiz uma atividade que viajei, fiz várias coisas, estava de férias, eu vou demorar ali 2 semanas, no mínimo, para eu poder recuperar, mesmo dormindo todo dia, mesmo tentando não fazer atividades cansativas, né? Então, assim, quanto maior o nível de cansaço, maior vai ser o tempo de recuperação. Isso. É claro que varia de pessoa para pessoa no sentido de quanto tempo você vai levar para recuperar. Mas existe isso. Vocês vão ver no vídeo da Bia, né? Que quanto mais o esforço a gente faz, mais tempo leva para se recuperar. Então é isso. Eu acho que a gente já falou um pouco sobre fadiga aqui, que pode ajudar vocês. Outra coisa, eu queria falar assim, às vezes eu demoro muito a responder, às vezes eu respondo prontamente, às vezes eu demoro muito e acaba passando. Quem ficou sem resposta, me manda de novo a pergunta, pode brigar comigo lá no comentário, porque eu gosto de ajudar, eu gosto de responder, tá? É uma coisa que eu gosto. E então, às vezes, muitas vezes eu paro para ler vários comentários, eu fico tão feliz com os comentários de vocês, o agradecimento de vocês com relação a falar que está ajudando, que o canal ajuda, que os vídeos ajudam. É isso que motiva a gente a continuar, apesar de todas as dificuldades que a gente tem, que vocês acompanham aqui, que não são fáceis. A gente continua porque a gente sabe que é importante esse tema, a gente sabe que tem pouco conteúdo disso. Então, assim, quem eu não respondi,
por favor, vai no vídeo agora abaixo, no vídeo mais recente, escreve de novo, mesmo que é uma pergunta que não tem a ver com o vídeo, tá? Porque às vezes passa mesmo, né? Peço desculpas quem um dia ficou sem resposta. Comenta aqui agora. E claro que eu tô com a Gisele aqui, eu não vou deixar o vídeo terminar sem ela terminar pra mim. Gente, não se esqueçam de curtir, compartilhar, dá o joinha lá, viu? Compartilha na setinha, divulga bastante para que mais gente possa se beneficiar, né? E possa conhecer o assunto. Então até o próximo vídeo, a gente se vê em breve. Muito obrigada por terem ficado até aqui. Um grande beijo. Até a próxima. Obrigada por ter vindo. Por ter vindo não, né? Porque você vem sempre. Ela pode ser causada... Não, vou começar de novo. Em muitos casos. Tá ruim hoje, hein? Fica muito mais depressivo. Vou falar de novo. Acho que é melhor.